Fala alto. Responda, repita a pergunta, porque as pessoas não ouvem. A nossa irmã pergunta o que é que a Mirna sente quando estão para lhe aparecer os estigmas, ou quando lhe aparecem os estigmas. O óleo. O óleo. She asks, what do you feel when the oil is coming through your hands? Oil. I understood stigma. What do you feel when it's coming? Before. Antes. I feel Tension. tension. A Mirna diz que antes de aparecer o óleo ela não sente nada, portanto é inesperado, aparece inesperadamente. Mas quando aparece, e quando está a correr o óleo nas suas mãos, ela sente uma enorme tensão. But I never, I know when anytime I was You don't know. Ela confirma que nunca sabe quando vai aparecer o óleo, portanto aparece sempre de uma forma inesperada para ela. sometimes I ask God, please, give all the people, not when he needs. Ela às vezes, ela própria pede a Deus em oração que faça vir o óleo para poder ajudar as pessoas, mas isso não acontece quando ela quer. E como o problema é com os estigmas, ela sente, sofre com Jesus, ele sente. When the stigmata comes, you suffer like Jesus suffered. Too much, and even my body, not everybody. Ela diz que sofre muitíssimo e que não tem dores apenas nos locais das feridas, mas em todo o corpo. Sente o sofrimento My muito body grande. is suffering, but myself is happy. Ela diz que sente um grande sofrimento físico, mas que como ser se sente feliz. Mais alguma pergunta? Does it last for long, the stigmata, when they come? Let me explain that. All the phenomena stopped in 1990. Deixe-me só esclarecer uma questão antes de responder a isso que a Mirna me pediu. Todos estes fenómenos, portanto, que a Mirna falou e que eu estive a traduzir, cessaram em 1990. Portanto, a última vez que qualquer destes fenómenos se verificou. She told me she wants to come back when the Easter is unified. A Nossa Senhora revelou-lhe que lhe voltará a aparecer quando a festa da Páscoa estiver unificada entre as igrejas. 2001. Em 2001, diz ela. Yes. Padre Américo está ali assim para querer. Não, mas é que a pergunta do Stephen. Does it take long when they came? Does it take so long, stigmata? When stigmata? When you have stigmata, yes. 3 hours, 4 hours. Não, quando ela os teve, duravam entre 3 a 4 horas, até a cicatrização completa. Blood. E corria sangue. Portanto, sangravam durante 3 a 4 horas. Cicatrization. E depois... Sr. Padre Américo, pergunta, gostava de خميس الأسرار fazer a pergunta. خميس الأسرار Para o Sr. Padre. امتى بيجوا خميس الأسرار؟ عندي مستنية متى؟ لا بس يوضحها. Entre nós, se tem a ver com o oitavado, a celebrar. Consta-me que a igreja na Síria, que é uma das mais avançadas na União, e é o que consta, de facto, a Síria é mais, digamos, onde há uma convergência mais perfeita neste comunismo. Gostaria de saber se o facto da Mirna ter esse carisma poderá ter concluído para este facto. Eu vou pedir à Palmira que responda à primeira questão, se o oitavário se enquadra. Se foi por coisa. Portanto, a Palmira diz que sim, que foi realmente por ocasião do facto de se estar a celebrar o oitavário que esta iniciativa foi colocada nesta data de calendário. E antes de colocar a questão à Mirna, eu queria apenas referir um facto que está no livro da Mirna, é que na casa dela, onde se reúnem pessoas a rezar todos os dias às 5 da tarde, portanto às nossas 3 da tarde,
Reúnem-se ali cristãos de diversas denominações, católicos, ortodoxos, protestantes e também muçulmanos. Se reúnem, portanto, em oração conjunta ao mesmo tempo. Mirna, the father, the Catholic priest, is asking if he knows that the church in Syria is very much advanced in ecumenical terms, in terms of building this unity. It's considered to be a very advanced church. And he asks you if your ministry, if your is to do with that. Père Munich, c'est un père catholique, il demande si, étant donné que l'Église en Syrie c'est une des églises plus avancées du point de vue de la construction de l'œcuménisme, est-ce que l'expérience Mirna, comment elle s'en sert circonscrit dans notre phénomène? Est-ce qu'elle contribue, cette expérience Mirna, pour la construction de l'œcuménisme, dont l'Église de Syrie est connue pour être o Padre Elias diz que, em termos da hierarquia da Igreja, ele quer responder em mais do que um ponto. Ele diz, ao nível da hierarquia da Igreja síria, não há ainda um grande empenhamento na tarefa, digamos, do ecumenismo, da construção do ecumenismo. Em segundo lugar, Padre Elias diz que a atitude da Igreja em relação a este fenómeno é ainda uma atitude de grande prudência. E diz também que a Mirna é católica, é uma cristã católica, mas o marido é um cristão ortodoxo e ela deve seguir, a mulher deve seguir o marido ali. E diz ele que o patriarca ortodoxo fez um comunicado pronunciando sobre o fenómeno em 1983 e deu ordem para que o ícone fosse transferido da casa para a igreja em 9 de janeiro de 1983. Portanto, nessa data o ícone foi transportado e permaneceu 43 dias na igreja ortodoxa, exposto a todo o público, e não correu uma única gota de óleo do ícone nesses 43 dias. Em 21 de fevereiro de 83, a imagem foi devolvida em segredo e quando chegou a casa ela escorreu o óleo. E a Virgem apareceu a Mirna. Mas o patriarca ortodoxo, desde essa altura, recusa-se a referir-se ao fenómeno. Mas, em contrapartida, o patriarca sírio ortodoxo, em 1987, começou a estudar o fenómeno e, em 1988, declarou oficialmente o fenómeno de natureza sobrenatural. Posição essa de reconhecimento que mantém até hoje. E recebe frequentemente a Mirna em casa dele. C'est le patriarche syrien orthodoxe, c'est plus proche des catholiques. Oui, lui, il est très écuménique. Oui. Et par contre, le nonce apostolique, à partir de juillet 1984, a voulu connaître le phénomène dans le secret. O núncio apostólico,
na Síria, desde 1984, manifestou a sua vontade de conscrição, querer conhecer e quis conhecer o fenómeno. Il a invité Mirna chez lui à plusieurs reprises Convidou várias vezes a Mirna para a Anunciatura et lui a coulé des mains de Mirna dans la chapelle de l'Annonciature. e ali, na capela da Anunciatura, o óleo escorreu das mãos da Mirna, várias vezes. En 87, il est parti au Vatican en portant le document de Soufani. E em 1987, este núncio levou para o Vaticano, ao regressar ao Vaticano, levou todo o dossiê de Soufani consigo. Les deux successeurs, Os dois sucessores que se seguiram a esse núncio apostólico, que saiu da Síria em 1987, mantiveram o seu interesse pelo fenómeno e continuaram a ir a Soufani, a casa da Mirna, rezar, até hoje. l'actuel nonce préside toujours les fêtes d'anniversaire de Soufani. E o atual núncio preside todos os anos, o núncio apostólico do Vaticano, na Síria, preside todos os anos em Soufani as festas de aniversário do fenómeno. Et c'est lui qui a cette année célébré la messe du 16e anniversaire avec 4 évêques catholiques. E foi ele, este ano, no ano de 1998, que festejou de 4 évêques catholiques. que aniversário? Le 16e anniversaire. Que festejou em 1998 o 16º aniversário do fenómeno Soufani, ali, com 4 outros bispos católicos. Un grand nombre d'évêques et de prêtres de Syrie, du Proche-Orient et du monde marchent avec le frère. Há, sem dúvida, um grande número de sacerdotes e de bispos católicos no mundo, e não só na Síria, que acompanham o fenómeno de Soufani. Et des invités Mirna à prier dans leur église. E são estes sacerdotes e estes bispos que têm convidado a Mirna para se deslocar, como há pouco dissemos, em diversos países para falar sobre a sua experiência. Ce qui fait que le courant de prière et d'écuménisme qui a jailli de Soufani O que faz com que a corrente de oração e de ecumenismo que brotou de Soufani se alargue todos os dias. c'est un grand courant E isto criou uma grande corrente de oração dans tout le Proche-Orient em todo o Médio Oriente et un peu dans le monde. e um pouco também pelo mundo, à medida que se vai conhecendo o fenómeno. De ce point de vue, nous espérons que un beau jour, Soufani peut aider au rapprochement des églises. E por isso nós esperamos que um belo dia Soufani, neste processo, possa ser realmente um contributo para a construção da unidade das igrejas e, portanto, do ecumenismo. Merci. Eu gostava de saber se o Vaticano, ao tomar conhecimento destes acontecimentos, qual a atitude que ele tomou perante tais acontecimentos. The Minister of Apostolic President Soufani he cannot do anything without asking. Desde 1987 que o núncio apostólico, como sabe, é o embaixador canónico do Vaticano no país, portanto, neste caso na Síria, que vai rezar a Soufani e costuma, como o Padre Elias disse, presidir às missas aniversárias, todos os anos. I sent already a funny picture with my letter to the Pope with A Mirna enviou a imagem de Soufani com uma carta sua ao Santo Padre. and Nuncio Apostolic say picture with Pope and picture already of Soufani. E ela recebeu do Núncio Apostólico uma fotografia que tem do Santo Padre com a cópia do ícone que ela lhe enviou. Só. With blessing. E com a sua bênção. Gostaria de perguntar à menina que idade têm os filhos e qual é a posição dos filhos e como é que reagem à missão que a mãe tem. And how do they react to the ministry of God? How do your children react to the ministry? After 5 years when I married,
As the Virgin Mary told me, I want to give you a gift. So the gift is my daughter, Miriam. 5 anos depois de estar casada, Nossa Senhora disse-lhe que lhe queria dar uma prenda. E nessa altura, portanto, ela ficou grávida e nasceu a sua primeira filha, a Miriam, a sua filha. And boy, Johnny Manuel. E tem também um filho que é o Johnny. And what's their ages? What? Age. Miriam 13 A Miriam tem 13 anos agora and John 11. e o Johnny tem 11 anos. Portanto, já tem idade para Sim. perceber o que se passa. Se bem que os nomes pararam em 1990. Agora, mantém-se o local de oração, a sua casa, a casa de Mirna, continua aberta à oração e é um local de encontro diário. Se isso, portanto, se isso, entre aspas, se todos estes acontecimentos sobrenaturais têm contribuído para o crescimento da fé dos filhos. Do your children think they have grown in faith with all these events? How do they Yeah, they understand about what we're going through. But, Eles dão-se conta do que se passa, quer dizer, eles compreendem aquilo que se passa. but sometimes told me, oh, everything pray, all pray. Mas por vezes manifestam-se como que enfadados porque há um clima de oração permanente, não é? Obrigada. But they understand. Mas eles compreendem. And now we stay with my husband. So when I go everywhere, my husband is the sister. Por exemplo, neste momento eles estão com o pai, não é? Porque quando ela viaja, o pai fica com os filhos. Os filhos, não, habituados. I hope another time I can with my children. Ela espera poder voltar uma vez com o marido e os filhos. Sim. Because my husband is He's a living testimonial. Porque ela diz que o marido também é um testemunho vivo de tudo aquilo que eles passaram. Yeah, it was beautiful for me. Yeah, it's beautiful. Para ela é muito belo porque é uma dimensão familiar. Before he doesn't believe. E ele antes não acreditava, não era realmente uma pessoa com fé. Eu sou um pecador. Há muito tempo que eu sinto coisa que os pessoas têm cruz, não sinto coisa nada. Tenho interrogado várias pessoas, todas dizem que a cruz é pesada. Só encontrei até hoje uma senhora que me disse que comunga da mesma possibilidade que eu tenho. Gostava que fizesse agir, que era da possibilidade. Se há possibilidade de me informar o que é que deve fazer para não ser tão pecador de pessoa. feels very much the weight of suggesting so that he doesn't continue to be such a sinner. Can you repeat? Can you repeat the question? She didn't understand. She said, can you repeat? Il dit qu'il est un pécheur, un grand pécheur. هو خاطئ. لا أبونا. Perturbé, c'est un homme qui dit qu'il est un grand pécheur. Celui qui a parlé. Il est un peu perturbé. Il est connu. Il dit qu'il est un grand pécheur et qu'il soutient en grand gloire de sa croix. Et il demande si vous pouvez lui donner une parole pour qu'il ne continue pas à être un aussi grand pécheur. Mais perguntas? Mais questões? Eu queria, uma vez que é tão ligada à Virgem, a sua fé, a sua crença, o seu poder, que intercedesse por 3 intenções particulares junto da Virgem. She asks you to pray, keep her in your prayers for 3 intentions.
Senhor. What would be your word to those families who are going through a process of dismembering, of falling apart, division? Puisque Myriam, c'est une mère de famille, quelle serait sa réponse pour les familles qui sont en train de se comprendre? أنت ربيت عائلة متزوجة، شو ممكن تنصح العائلات اللي عم تفكك وتتردد؟ وحدة الكنيسة بتبلش من وحدة العائلة. قلتي de la famille, ça commence par l'unité de la famille. أنت قلتي وحدة الكنيسة بتبدأ وحدة العائلة. A unidade da família começa, perdão, a unidade da igreja começa pela unidade da família. ولطالما لما العذراء اختارت عائلة هذا لحتى توصل إنه العائلة كنيسة صغيرة. Puisque la Vierge a choisi une famille, elle a voulu faire que la famille est une petite. A Virgem escolheu uma família para nos mostrar que a igreja é uma pequena família. Que a família é uma pequena igreja, perdão. على القليل نجتمع مع بعض لأن يسوع قال أعطيتكم وقتي كله أعطوني جزء من وقتكم. على القليل نجتمع كل يوم مثلا مع العائلة نصلي مع بعض. Há um mínimo a cumprir e esse mínimo é que as famílias todas as noites se unam, se juntem, a família se junte numa oração em comum. Porque Jesus diz, eu dei-vos todo o meu tempo, dai-me um pouco do vosso tempo. When he has been in Lisbon in the first conference, he has attended the conference in Sunday, and he saw that many people was asking you for intercession prayer. When this happens, when you receive requests for prayer to the Virgin because of your closeness to the Virgin, do you get the feedback if these requests are... yes. I cannot ask her because she knows. When anybody asks me, the Virgin Mary wants to answer me without I ask. Não, quer dizer, ela Nossa Senhora não lhe dá essa percepção. Ela não tem. I just accept that message. Ela limita-se a receber os pedidos das pessoas, a pô-los na sua oração, pô-los diante de Nossa Senhora, mas não recebe essa percepção. Quer dizer, não há esse diálogo, digamos assim, de se são atendidos ou não. Second message. Ela põe isso, entrega isso. Father Maria told me, ask the Virgin, not told me, he prayed in himself, oh Virgin, give me power, and so when the Virgin Mary appeared, she told me, when you pray, don't be afraid,
she told about Father Maluli in message. أوضحها. Okay. Father Maluli wanted to convey a question to Our Lady via Mirna. And then in ecstasy, Mirna got, part of her message was, God saves me, Jesus enlightens me, the Holy Spirit is my life. Isn't that so, my son Joseph? Joseph was the priest who was there. His internal question was answered through the ecstasy to him. I don't ask her, but she answered. Okay. Yes. Já lhe aconteceu o Padre Elias estar a rezar, fazer um pedido, e a Mirna não o saber, e Nossa Senhora responder ao Padre Elias através da Mirna, sem que a Mirna... Não é o Padre Elias, perdão, o Padre José Maluli, que há pouco referimos na tradução. E a Mirna receberam uma mensagem para ele, portanto, como que uma resposta vir através da Mirna, quando Nossa Senhora diz, eu há pouco por acaso li isso, não é verdade? Meu filho José estava-se a referir, estava a responder ao Padre José Maluli, e a Mirna não sabia o pedido que ele tinha feito. Portanto, isso já aconteceu, mas não na base de um diálogo dela receber, digamos, respostas como um serviço de e-mail, não é? Não funciona assim. Padre Elias estava a sugerir, se não houver mais questões, Mirna vai cantar, vai fazer um cântico de oração por nós.